Sling ou esfíncter artificial? Qual o melhor tratamento cirúrgico para um homem que apresenta incontinência urinária pós-prostatectomia radical? Meu nome é João Antônio, eu sou médico urologista e é isso que a gente vai tentar responder em mais um vídeo da série Conversando com o Especialista. Hoje a gente vai receber o Dr. Walter Miller. Walter é médico urologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia e atual chefe do Serviço de Urologia do Hospital Federal de Servidores do Estado. Walter tem uma vasta experiência clínica, cirúrgica e urodinâmica na área de disfunção miccional, onde milita há vários anos. Já foi vice-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia e nessa sociedade já ocupou diversos cargos nos departamentos de urologia feminina e uroneurologia, sempre envolvido com a pesquisa e estudos e diretrizes nacionais na área de disfunções miccionais e avaliação urodinâmica. Walter também possui diversas publicações de artigos científicos em revistas internacionais indexadas e também capítulos de livros utilizados nacionalmente e internacionalmente na área de disfunção miccional e avaliação urodinâmica. Em função de toda essa experiência que o Walter possui, nós resolvemos conversar com ele. Vamos ver o que ele tem para nos dizer? Como qualquer tipo de incontinência urinária, o primeiro tipo de tratamento seria a fisioterapia. A gente recomenda inicialmente a fisioterapia e só parte para o tratamento depois que a fisioterapia não teve resultado esperado pelo paciente. Isso depende muito o resultado de qualquer tratamento depende muito da satisfação que o paciente tem com a expectativa que ele tem desse tratamento. Então, geralmente a gente aguarda mais ou menos um ano depois de qualquer tratamento para partir para o tratamento cirúrgico, propriamente dito. Bom, as principais opções que a gente tem de cirurgia, nesses casos de incontinência após prostatectomia, são os slings e o esfíncter artificial, que ainda é considerado o esfíncter artificial padrão ouro para o tratamento das incontinências pós-prostatectomia. O sling, na realidade, ele comprime a uretra, ele é um aparelho, um material, ele faz uma compressão na uretra e com isso tenta dar a continência ao paciente. Existe também um outro tipo de sling que tenta remontar, reviver aquela fase que se procurava fazer na cirurgia de incontinência da mulher, tornar a uretra um pouquinho mais intra-abdominal, que são ditos esfíncteres, os slings funcionais, em que você, seria no caso do Invance, em que você tenta trazer a uretra mais para intra-abdominal e com isso conseguir uma incontinência mais dita funcional. Mas os slings, na sua grande maioria, eles na realidade, eles atuam comprimindo a uretra. Bom, o esfíncter, ele tem três elementos básicos. Ele tem uma cinta que fica em torno da uretra, fazendo uma compressão nessa uretra. Ele é um sistema hidráulico, Ele tem um reservatório que você coloca numa região retropúbica e ele tem uma bomba, que fica colocado, uma espécie de bomba que fica colocado na bolsa, no escroto, onde o paciente, quando ele quer urinar, ele aciona, ele aperta esse dispositivo, na medida que ele aperta isso, ele rouba líquido que está nessa cinta. Esse líquido vai para dentro do reservatório, com isso afrouxando a cinta e permitindo que o paciente
urine normalmente. O fechamento se dá espontaneamente, né? Por uma questão de pressão, assim que ele aperta, esse líquido esvazia, mas já começa a encher. Então o paciente tem mais ou menos 1 minuto para urinar. Se ele precisar esvaziar mais ainda a bexiga, ele volta a apertar. O esfíncter, em princípio, estaria indicado para todo tipo de incontinência que pós-prostatectomia, já que ele é considerado o padrão ouro, né? Mas, agora na era dos slings, a gente pode reservar os esfíncteres exatamente para aqueles pacientes com uma incontinência mais grave, aqueles pacientes que sofreram uma radioterapia, em que os slings estão contraindicados, né? E para pacientes que, muitas das vezes, também não têm contratilidade do detrusor. A gente procura, portanto, usar os slings nesses pacientes com uma incontinência leve a moderada, reservando os esfíncteres para aquelas incontinências mais graves. Eu acho que a urodinâmica está sempre indicada quando você pensa em fazer qualquer cirurgia em termos de incontinência, tanto feminino quanto masculino. No caso do masculino, eu levo em consideração a complacência vesical, né? Embora existam estudos que mostrem que a complacência vesical não altere os resultados dos esfíncteres, né? Mas eu acredito ainda que são estudos que precisam ainda ser mais validados. A gente sabe que se você, dependendo do volume com que essa complacência, baixa complacência se estabelece, isso pode prejudicar o trato urinário superior desse paciente. Mas a hiperatividade, se ela é uma hiperatividade muito intensa, ela pode até não me contraindicar, mas eu sei que eu vou precisar de outra, além do esfíncter, precisar talvez usar antimuscarínico nesses pacientes, porque senão ele vai ter que abrir esse esfíncter a qualquer hora, a toda hora. Agora, o principal é saber a contratilidade. O que a gente... quando vai se utilizar os slings. E aí a gente tem que saber se esse paciente tem boa contratilidade ou não. O que a gente não consegue determinar na urodinâmica é a gravidade da incontinência. Hoje a gente sabe que o PED teste ele talvez seja o método mais objetivo para a gente determinar a gravidade com a severidade dessa incontinência. A primeira vantagem do sling, se a gente falar sobre o sling, primeiro, curva de aprendizado bem mais fácil para o colega que tenta entrar nessa área de tratar a incontinência urinária de esforço, né, de pós-prostatectomia. Primeiro, além da curva de aprendizado menor, ela não precisa de destreza manual, o paciente ele urina, a micção é fisiológica. A gente precisa que ele tenha uma boa contratilidade, e eu acho que o principal dele é que a micção é fisiológica. O doente procura sempre ter uma micção fisiológica, o doente ele não quer se sentir robotizado. E isso o sling permite a ele. Muitas das vezes, isso é uma grande desvantagem para o esfíncter, às vezes, porque você precisa que o doente do esfíncter ele tenha uma destreza manual. E muitas das vezes você é procurado para desativar um esfíncter porque o paciente que tem o esfíncter sofreu um AVC e já não pode mais, não perdeu a destreza manual, e você é chamado para desativar. Esse paciente, o paciente que tem um sling, ele pode ser submetido à cateterização, se ele chegar num pronto-socorro qualquer, ele não tem problema nenhum, já no esfíncter não.
O profissional que recebe esse paciente, ele tem que estar habilitado a desativar o esfíncter, porque senão ele pode danificar esse esfíncter passando um catéter num esfíncter que esteja fechado. Muito bem. Uma desvantagem do sling é a grande dor perineal, que a gente tem observado. Os slings eles dão dor perineais, às vezes dores até de pouco controle, até com analgésico mesmo, e muitas das vezes a gente tem até que retirar algum tipo de um sling por causa de dor crônica permanente nos pacientes. Já isso não é um problema que você encontra nos esfíncteres, mas todos eles também têm outras complicações ao longo do tempo, que é a erosão, né? A extrusão do material. Muitas das vezes você tem no esfíncter defeitos mecânicos do esfíncter. Ele pode apresentar, não é comum, mas ele pode apresentar defeitos mecânicos. Nós já tivemos perfuração do reservatório, espontânea do reservatório. É aquele esfíncter que está funcionando normalmente, do dia para a noite ele não funciona. Então você tem que sempre pensar que houve um defeito mecânico nesses casos.